Vamos ler a palavra. Salmo 51, a partir do versículo 1. Salmo 51, versículo 1. Diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre está diante de mim. Glória a Deus. Somente esses 2 versículos para a glória do nome do Senhor. Meus queridos, neste dia de hoje, quero compartilhar uma palavra de Deus para cada um de vocês, para os vossos corações. Todos que verem esse vídeo, assistir esse vídeo, que o Espírito Santo fale ao seu coração, assim como já está falando ao meu coração também. Nessa passagem, em Salmo 51, nós podemos ver que o salmista Davi, ele se arrepende, Depois dele ter pecado, depois dele ter caído da presença de Deus, depois dele ter transgredido a lei do Senhor, ele cai aqui sobre si um arrependimento e pede a misericórdia do Senhor, e pede a misericórdia de Deus para com a sua vida. Então, meus queridos amados irmãos, nesse salmo, ele vai dizer: lava-me completamente da minha iniquidade. O salmista está pedindo a Deus misericórdia. Mas o mais importante aqui é que ele se arrepende. Ele se arrepende do que ele havia feito, ou até mesmo de ter transgredido a lei do Senhor. Porque o pecado, ele significa transgredir a lei de Deus. Quando você transgride a lei do Senhor, aí esse ato já se torna um pecado. E o salmista Davi, vendo todas essas coisas acontecendo no seu reinado e também na sua vida pessoal, ele volta para Deus e pede para que Deus venha o perdoar de todos os seus pecados, porque ele reconhece de ter transgredido a lei do Senhor. E no versículo 11, ele vai dizer, ele vai ainda além. Ele diz assim: não me lances fora da tua presença e não retira de mim o teu Espírito Santo. Então o salmista, ele entendia que ele, na situação de pecador, na situação de um delinquente, na verdade, porque quando nós estamos em pecado, quando nós pecamos contra Deus, nós estamos numa condição de um delinquente na vida espiritual. E ele entendeu que ele se encontrava nessa situação. E ele viu que, com tudo isso que estava passando na sua vida, as coisas não estavam indo muito bem, por causa do seu pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é a salvação. Então, meus queridos amados irmãos, o salmista aqui, ele pede para que Deus perdoe os seus pecados e reconheça o seu pedido de perdão, porque agora ele está tentando se consertar com Deus, ele está demonstrando um ato de arrependimento. E no versículo 11, ele vai pedir para Deus não retirar dele o seu Espírito Santo.
Meus queridos amados irmãos, o homem ele pode viver com uma vida não tão muito boa. O homem pode viver na sociedade, no seu dia a dia, sem um salário bom, sem muitas amizades. O homem ele pode viver de uma forma assim, como se diz, arregaladamente bem financeiramente, com muitos amigos, com muitas pessoas ao seu redor. O homem ele pode viver uma vida tranquila, né, com a sua família, mas o homem não pode viver bem sem o Espírito Santo na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é aquele que leva as nossas petições diante do Pai, através de gemidos inexprimíveis. Ele leva a nossa necessidade diante de Deus. E o salmista entendia que sem o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele não era nada. Ele não conseguia levar o seu reinado adiante, ou seja, dentro da vontade de Deus, ou seja, eu ter sucesso guiando todo aquele povo, seu reinado. Então ele pede para Deus: olha, não retira de mim o teu Espírito. Meus queridos amados irmãos, o homem sem o Espírito Santo de Deus, ele é como a folha seca. O vento leva para onde quer. Ele não tem uma direção, ele não tem um foco, ele não tem aí um pensamento positivo, ele não tem um alvo a alcançar. Qualquer coisa leva ele para cá, leva ele para lá. Era isso que o salmista estava querendo dizer, que o homem sem o Espírito Santo de Deus, ele não era nada. Nós não somos nada sem o Espírito Santo de Deus. Então o salmista vem dizer: não retira de mim o teu Espírito, porque ele entendia que o mais importante de qualquer coisa na vida do ser humano é Deus na sua vida. O homem sem Deus na sua vida, o homem sem o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele está vulnerável. Ele está de uma forma bem vulnerável a qualquer coisa. Ele não tem um horizonte, ele não tem uma direção a seguir. E isso não é bom. Quantos no meio de nós estão sem horizontes, sem uma direção a seguir, sem um propósito a alcançar, sem uma meta a alcançar? Mas o salmista, ele não queria, de uma forma ou outra, ele não queria que isso acontecesse com ele. Porém, ele pediu no Salmo 5, lá no versículo 11, dizendo: não retira de mim o teu Espírito Santo. Meu querido, você pode viver num casamento não tão muito bom, você pode viver uma vida não tão muito boa, mas dá para levar. O que não dá para ficar, não dá para viver, é sem o Espírito Santo. Você precisa velar pelo Espírito Santo, preservar essa amizade com o Espírito Santo. Porque nós, sem o Espírito Santo, nós não temos uma direção. Nós tomamos decisões erradas quando nós não temos o Espírito Santo. Então que nessa mensagem, que essa mensagem venha despertar a você, preservar o Espírito Santo na sua vida. Preserva o Espírito Santo na sua vida. Tudo que um homem pode ter é o Espírito Santo. Ele vale mais do que uma casa nova, ele vale mais do que um carro novo, ele vale mais do que as amizades, ele vale mais do que tudo nessa vida. O Espírito Santo, ele vale muito mais na nossa vida. E muitas vezes nós não valorizamos o Espírito Santo. Aleluia! Então, meus queridos amados irmãos, valorize o Espírito Santo na sua vida. No Salmo 23 vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
O salmista, se você pegar isso aqui, esse texto no original, não está falando de bens materiais, não está se referindo a bens materiais. O Senhor é o meu pastor e de nada me tem faltado. Essa é a tradução original. Sabe o que quer dizer o texto? Ele está dizendo, olha, de nada me tenho faltado, de nada me tem faltado. Ele está falando aqui, não é de bens materiais, não está falando de bens materiais, de algo corruptível na terra, mas ele está falando aqui, é do Espírito Santo. Você pode não ter nada, você pode ser um zero à esquerda, como as pessoas falam, as pessoas podem não te dar crédito a nada. Você pode ter uma muda de roupa para repetir todo dia e ir para a igreja. Você pode não ter um carro bom, um carro novo. Você pode não ter uma família. Você não pode ter uma vida que muitas pessoas ao seu redor têm. Mas mais importante, você não pode ficar sem o Espírito Santo. O Senhor é meu pastor, de nada me tem faltado. Sabe o que ele está dizendo? Pode ficar sem nada. Eu posso ficar sem nada, eu posso dormir até na rua, debaixo da ponte, mas eu não posso ficar sem o Espírito Santo. É isso que o salmista está dizendo. De nada me tem faltado, porque o Espírito Santo, ele é tudo na nossa vida. Entenda, o Espírito Santo, ele é tudo na nossa vida. Ele é muito mais do que uma amizade, ele é muito mais do que um carro novo, uma casa nova, ele é muito mais do que isso. Então é isso que o salmista vem dizer no Salmo 23. Não está falando de materiais, de bens materiais, mas está falando da presença de Deus. E aqui no Salmo 51, eu acabei de ler no versículo 11, vai dizer, não retira de mim o teu Espírito Santo. O mesmo salmista está falando isso, porque ele entende a importância, muito maior, muito mais importante, o reinado, o controle de todas as coisas, do seu tempo, sobre a sua vida, sobre o seu domínio, mas ele entendia que sem o Espírito Santo de Deus, ele não era capaz de levar adiante. Amém? Então que nós também podemos entender que o Espírito Santo, e lá no livro de Hebreus vai falar, não extingais o Espírito Santo, ou seja, não entristeçais ele. E quantos de nós temos entristecido o Espírito Santo? Muitas vezes nós não chegamos mais àquele ápice de alegria na presença de Deus, porque talvez nós ainda não reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros. No Salmo 51, aqui onde eu li, o salmista está reconhecendo o seu erro. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas como é que é um homem segundo o coração de Deus e pecava? Sabe por que isso intitula o salmista Davi seu segundo o coração de Deus? Porque ele reconhecia os seus erros. Ele errava, ele pecava. A Bíblia diz que ele teve muitas mulheres no seu reinado, durante o seu reinado, a sua vida. Mas quando ele reconhecia um erro grave, a Bíblia diz que ele se voltava para Deus e se humilhava diante de Deus. E aqui no Salmo 21, no Salmo 51, vai dizer isso claramente. Isso aqui é apenas um ponto de reconhecimento de falhas, de erros, de pedido de perdão para Deus pelas suas falhas, pelas suas transgressões. Existe muito mais no livro de Salmo de fora a fora. Mas como nós estamos fazendo ênfase ao capítulo 51, ao capítulo 51 de Salmos, vai dizer, aqui é bem claro, meu querido, que o salmista se encontrava em um momento difícil, se encontrava em uma situação precária, a sua vida espiritual. Ele estava em pecado,
Ele havia transgredido a lei de Deus. Mas ele vai pedir a Deus para que não venha retirar dele o seu Espírito Santo, mas que venha perdoar os seus pecados. Então, nós temos que valorizar o Espírito Santo na nossa vida. Uma vez que o Espírito Santo está em você, você tem que valorizar isso na sua vida. Dê importância ao Espírito Santo, porque é Ele que está conosco 24 horas, nos convencendo do pecado, nos convencendo do juízo e nos aproximando mais de Deus. É o Espírito Santo que faz isso na nossa vida. Agora, se nós entristecer o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele se afasta de nós. E quando ele se afasta de nós, coisas ruins se aproximam de nós. Eis aí a causa de muita gente caída, de muita gente deixando o barco, deixando as coisas de Deus e preferindo as coisas do mundo, largando tudo para trás, porque está numa situação tão difícil que ela não consegue reconhecer mais aonde caiu, aonde está o erro que precisa ser consertado. Antes que isso viesse a acontecer, o salmista Davi já veio aos pés do Senhor pedindo a misericórdia de Deus, para que Deus perdoasse, ele reconhecendo, ele confessou que ele reconhecia os seus erros. Ele está reconhecendo os seus erros. Ele entendeu que ele havia transgredido a lei e precisava de perdão. E o Senhor perdoou. É por isso que salmista é intitulado segundo o coração de Deus. Porque foi um homem que muito pecou diante de Deus. Porém, ele se arrependia quando ele via que ele estava em uma situação difícil, que aquilo era a causa de ter transgredido a lei de Deus. Ele pedia misericórdia ao Senhor, e o Senhor estava pronto para perdoar, e perdoava, e o seu reinado prosperava mais e mais. Então, eu não sei o que se passa com você, eu não sei o que tem acontecido nesses últimos dias com você, mas uma coisa eu sei, que você tem que fazer uma reflexão. Faça hoje uma reflexão, aonde está o erro, aonde que você errou, e faça um conserto com Deus. Faça igual o salmista Davi: não retira de mim o teu Espírito Santo, porque o homem sem o Espírito Santo de Deus, ele é como uma folha seca. Ele não consegue olhar para cima, ele só olha para baixo, para as circunstâncias. Ele só consegue enxergar os problemas. Sabe o que está mais próximo de nós? É os problemas. Sabe o que mais nos aflige? São os problemas. Mas se você tiver o Espírito Santo de Deus na sua vida, você vai vencer. Você vai vencer. Amém? Então, meus queridos, que essa passagem, que essa mensagem nesse dia seja para a glória do nome do Senhor, que venha ser um canal de bênção na tua vida. Amém? Compartilhe o nosso vídeo, né? Se inscreva no nosso canal Promessas, levando a palavra de Deus até os confins da terra. Amém?